Por que eu escolhi trabalhar com o tema da ansiedade social, né? Essa é uma pergunta que algumas pessoas já me fizeram, inclusive alguns clientes, algumas pessoas que acompanham aqui o canal, algumas pessoas lá no Instagram também, né? Que realmente é um motivo de certa curiosidade de algumas pessoas, né? O que é totalmente natural e compreensível de por que você seleciona um determinado tema de trabalho e você vai seguindo no estudo e no trabalho com esse tema ao longo da sua trajetória, né? Bom, esse vídeo aqui, né, até em função dessa questão, por que eu escolhi trabalhar com ansiedade social, ele é um vídeo com um caráter mais pessoal, né, em que eu vou estar colocando aqui algumas motivações específicas, né, que me fizeram escolher, né, que me levaram a essa temática da ansiedade social e temáticas correlatas, né, como a timidez, habilidades sociais, transtorno de personalidade evitativa e assim por diante. Bem, existem 3 motivos básicos que me fizeram optar pelo tema da ansiedade social, né? E ao longo do vídeo aqui a gente vai conversando sobre esses 3 motivos. O terceiro motivo, ele é um motivo que surgiu mais recentemente, né? E tem a ver com a forma como eu vejo atualmente o trabalho em psicologia clínica, tudo bem? Que de uns tempos para cá, né, digamos assim, de algumas décadas para cá, o trabalho em psicologia clínica, em psicoterapia, veio passando por algumas transformações importantes e esse terceiro motivo faz parte um pouco da maneira como eu interpreto hoje como a psicologia clínica deveria funcionar, o que os terapeutas deveriam fazer para que tivesse um trabalho mais significativo, um trabalho mais efetivo e assim por diante, tá? Bem, então assim, gente, o primeiro motivo, né, que é um motivo muito tradicional, né, muito corriqueiro que acontece na psicologia, é uma questão de identificação com o tema, né? Um pouco antes de eu iniciar a graduação, lá em 2005, né, eu havia tido contato meio que acidental, né, foi meio por acaso, eu tive contato com um material na internet, um material para leigos, né, em algum site da internet, a respeito de fobia social, né? Eu nem sabia da existência desse termo, nunca tinha ouvido falar desse transtorno na época, e estava pesquisando alguns assuntos relacionados à autoestima, autoconfiança e coisas desse gênero, né? E acabei me deparando com esse texto, era um texto sobre fobia social, né? E desde muito cedo, né, gente, desde que eu me percebi enquanto, digamos assim, né, um ser social, eu sempre me achei muito reservado, muito calado, digamos assim, né, num termo mais coloquial, muito tímido mesmo, né, isso desde muito cedo, né. Claro que eu tive oscilações aí ao longo do tempo, né, teve momentos da adolescência, por exemplo, em que eu comecei a ter um comportamento mais extrovertido, comecei a me soltar um pouco mais. Teve momentos em que isso oscilou, de modo que eu me fechei mais, eu voltei a ser mais tímido, mais reservado, e aí depois na vida adulta eu comecei a ficar mais solto, então é uma coisa que oscilou muito, mas eu sempre me percebi com um certo padrão, que era um padrão mais introvertido, um padrão de ser mais na minha, mais tímido, tudo bem? Então, quando eu li a caracterização, né, os sintomas, os critérios da fobia social, isso antes de iniciar a faculdade, rolou uma identificação com o tema. Eu falei, bom, eu acho que eu me identifico com isso aqui. Eu apresento algumas características desse quadro aqui e, além disso, eu não sabia que isso tinha um nome, né?
E aí eu descobri na época que era fobia social. Não que eu tivesse, de fato, o transtorno e tal, mas rolou uma coisa de identificação inicial. Tudo bem? Então esse é o primeiro motivo. Tá? Bom, ao longo da graduação, né, eu fui atrás um pouco desse tema da ansiedade social, fui pesquisando outros textos, outros materiais e fui gostando do tema, fui apreciando cada vez mais o tema, tanto que foi o tema do meu primeiro trabalho que eu apresentei na faculdade, isso ainda no primeiro período, em que o professor deixou os alunos escolherem livremente um tema, era uma matéria de introdução à psicologia, né? Um excelente professor, inclusive, um dos melhores professores que a gente tinha na graduação, na época, e ele deixou o tema livre, né? Os alunos poderiam escolher qualquer temática da psicologia para fazer uma apresentação, né? Foi até uma apresentação oral. Eu lembro que na época eu fiquei extremamente ansioso, bastante nervoso na hora da apresentação, porque era a minha primeira apresentação na universidade, né? E justamente sobre o tema da fobia social. Então reparem que de cara, né, logo no início da graduação, foi um tema que eu me identifiquei. Tudo bem? Bom, no final da graduação, eu fiz a minha monografia sobre fobia social, né? Esse é um tema que passou um pouco esquecido ao longo da graduação, né? Então eu tive essa primeira apresentação de trabalho, no primeiro período. Depois disso, nos outros períodos, eu não toquei mais nesse tema, não lembro de ter feito algum outro trabalho sobre esse tema. Porém, no final da graduação, eu me voltei de novo para a fobia social e fiz a minha monografia sobre a TCC, né, a terapia cognitiva comportamental para fobia social. Bom, depois que eu me formei, eu fui fazer algumas especializações e o tema da fobia social novamente ficou em aberto, né? Foi um tema que caiu no esquecimento para mim de novo. Eu não mexi mais com esse assunto, né? Mas fui pesquisando, fui estudando ali assuntos relacionados, né? Então, assim, a minha monografia da minha primeira especialização foi sobre o transtorno de personalidade esquizoide, né? Que era um tema que na época me interessava bastante também. Eu comecei a me voltar para o estudo e para a pesquisa dos transtornos de personalidade, né? E o esquizoide foi um tipo de transtorno que na época me interessou muito, né? Bom, quando eu fui fazer uma terceira especialização, isso lá em 2015, e aí foi a especialização em análise comportamental clínica, né? Que é a abordagem que eu utilizo hoje na minha prática clínica, né? Análise do comportamento. Novamente eu me voltei para o tema da ansiedade social na monografia, né? Que eu já sabia, né, gente, que era um tema que me interessava, que eu queria me aprofundar e coisas desse gênero. Então, essa monografia dessa pós em análise do comportamento foi um trabalho bastante aprofundado, né? Ficou um trabalho muito extenso, inclusive. Foi um trabalho assim de natureza muito teórica, né? Eu não abordei muito os procedimentos de intervenção para a fobia social, mas eu queria fazer, né? Eu queria fazer ou tentar fazer uma leitura analítico-comportamental da ansiedade social e dos transtornos, das psicopatologias da ansiedade social, né? Então, assim, ficou um trabalho muito interessante, né? Tanto que depois que eu finalizei essa especialização, eu recebi o convite para fazer a publicação dessa monografia, que é um capítulo de um livro, hoje Análise do Comportamento, que foi lançado em 2018, né? E foi um motivo de muita satisfação, de muito orgulho para mim, né? Ter um trabalho sobre a ansiedade social, em que eu fui o autor principal, né? Num livro aí extremamente reconhecido na área de análise do comportamento, terapia comportamental.
Imagino eu que é um livro que deve ser bastante utilizado aí nos cursos de graduação, nos cursos de especialização e coisas desse gênero, né? Então assim, gente, quando eu finalizei essa especialização e teve essa publicação desse livro, eu pensei, bom, eu acho que eu tenho contribuições relevantes a fazer em relação a esse tema, né? Porque é um tema que vem me acompanhando aí desde a graduação e veio, de alguma maneira, me acompanhando ao longo das especializações e da minha vida pessoal como um todo, né? Então eu imaginei que eu tivesse realmente condições de contribuir de maneira significativa para a área. E aí eu comecei, e aí acho que eu já posso entrar aqui no segundo motivo, que é o seguinte, né? Vocês devem concordar comigo que existe uma carência, né, de estudos, pesquisas, profissionais especializados que trabalhem com o tema da ansiedade social, né? Isso é uma coisa que me chamava a atenção desde que eu entrei nesse universo, nessa área da ansiedade social, essa ausência, pelo menos assim, uma ausência de forma sistemática, né? Claro que você tem materiais, você tem capítulos de livro, artigos e coisas desse gênero, você tem alguma coisa relevante sobre o tema, mas se você for comparar com outras condições de psicopatologia, como depressão, autismo, outros transtornos de ansiedade, transtornos de humor e assim por diante, se você for fazer um comparativo, assim, gente, pelo menos eu tenho a sensação de que a fobia social ela fica um pouco de lado, ela fica um pouco esquecida em comparação com essas outras condições de psicopatologia. Tá? E isso eu observo também nos eventos acadêmicos que eu participo, né, em congressos, de modo que a gente vê poucos palestrantes, poucos profissionais falando de forma, né, gente, mais aprofundada, mais detalhada sobre o transtorno de ansiedade social, né? Então esse foi o segundo motivo, né? Essa ausência de profissionais, essa ausência de materiais mais aprofundados sobre essa temática, de modo que eu me coloquei numa posição de tentar cobrir um pouco essa lacuna, né? Essa ausência e me dedicar especificamente ao tema da ansiedade social. Tá? E aí, gente, em 2019, né, meados ali de 2019, eu fiz um curso na área de empreendedorismo para psicólogos, né, que eu já estava querendo fazer algum tipo de trabalho específico sobre a ansiedade social em função desses motivos que eu coloquei aqui para vocês, né? E aí eu decidi, né, por meio desse curso, né, inspirado muito nesse curso sobre empreendedorismo para psicólogos, lançar um projeto, né, específico sobre ansiedade social, que abordasse o tema da ansiedade social, e inclusive esse canal aqui, o Ansiedade Social em Foco, faz parte também do projeto, né? O projeto é justamente o Ansiedade Social em Foco. Mais para frente eu vou fazer um outro vídeo específico sobre o projeto. Eu quero comentar, conversar um pouquinho com vocês aqui sobre o que é o Ansiedade Social em Foco, o que ele se propõe, quais são os objetivos, o que ele oferece e assim por diante. Tá? Mas então assim, gente, eu queria deixar esse recado final aqui nesse vídeo. E aí isso é o terceiro e último motivo que me fez me voltar para a questão da ansiedade social, que é o seguinte. E aí isso aqui vai um recado ou uma reflexão para os terapeutas, psicólogos clínicos, né, profissionais que trabalham aí na área da saúde mental, na área clínica, né. Eu tenho uma crença, uma visão de que se você escolheu a psicologia clínica, né, é muito mais produtivo, é muito mais interessante, tanto para você
quanto para o público que você vai atender, você se especializar num determinado tema ou num determinado nicho de trabalho, num determinado público-alvo. Tudo bem? Por quê? Essa coisa do psicólogo generalista, né, quando a gente termina a graduação, a gente se forma um psicólogo generalista, né? A gente atende de tudo. Então, o que chegar no consultório, qualquer queixa, qualquer demanda clínica, a gente vai estar atendendo. Porque a gente não tem especialização nenhuma sobre tema algum. Ok? Então, repara, quando você começa a se especializar em um determinado assunto, você começa a criar uma certa autoridade, uma certa imagem, tanto em relação ao próprio público, né, ao próprio nicho, mas também em relação aos seus pares profissionais. Então as pessoas começam a te indicar clientes com aquela demanda específica. Né? Tanto que hoje em dia, né, pessoal, a maioria dos clientes que chegam para mim vem com essa demanda, com essa queixa clínica que envolve a ansiedade social e a timidez. Né? Digamos que 90% ou mais das pessoas que chegam para mim chegam com questões, né, com dificuldades de ansiedade social. Né? Então, assim, a minha posição é bem clara em relação a isso. Né? Eu sou totalmente favorável a você, terapeuta, psicólogo clínico, se especializar numa determinada temática. Né? Então, por exemplo, se você tem uma atração, se você gosta do tema dos transtornos alimentares, comece a se especializar no tema, crie um projeto sobre o tema, um canal no YouTube, um perfil no Instagram, comece a produzir conteúdo sobre esse tema. Se você gosta do tema da depressão, faça isso em relação à depressão, outros transtornos de ansiedade, autismo, terapia de casal e assim por diante. Vocês têm muito mais a ganhar ser um especialista num determinado assunto do que ser um psicólogo generalista, do meu ponto de vista. Tudo bem? Claro que você pode discordar desse ponto, mas na minha visão, as vantagens de você ser um especialista, estudar e trabalhar com um único tema, com uma única queixa, traz muito mais vantagens do que desvantagens. Tá? Então é isso, gente. Esse foi um videozinho aqui, um pouco diferente aqui do canal, né? Com uma característica mais pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui, né? Deixa um comentário. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal para a gente cada vez mais crescer aqui a nossa comunidade, dar mais visibilidade para esse tema, que ainda é um tema, infelizmente, pouco explorado. Né? Se vocês tiverem também sugestões de tema para os próximos vídeos, vocês podem colocar aqui para mim. E é isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.